Na Igreja do Pilar, em São João del Rei, uma mancha escura no mármore do altar-mor resiste a décadas de restauro. O sangue de 9 homens, absorvido pela pedra em 15 de junho de 1871, durante a procissão de Corpus Christi, marca o dia em Meus Científicos que Sinhá Moreira transformou a festa católica mais solene da cidade em tribunal de rua. A lâmina de barbear, dobrada em 3 partes e costurada na barra engomada da saia, cortou gargantas com a precisão de quem aprendeu anatomia, dissecando porcos na cozinha da Casa Grande. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. O ferro da navalha media 17 centímetros de comprimento por 2 de largura, forjado na oficina de João Batista Ferreira, ferreiro da Rua Direita. Sinhá havia encomendado a peça 3 semanas antes, alegando precisar de uma ferramenta para descascar mandioca. O ferreiro gravou suas iniciais na base da lâmina. JPF, 1871. A navalha cortou primeiro a garganta do coronel Antônio Bernardes da Silveira, proprietário da Fazenda do Descanso, no exato momento em que o Palio Dourado obrigava a comitiva a marchar em formação compacta. O Auto de Devassa da comarca registra que o talho abriu uma linha vermelha de orelha a orelha, expondo músculos e cartilagens em 3 segundos de movimento fluido. Sinhá Moreira não era nome de batismo, mas título conquistado através de décadas de luto acumulado. Nos registros da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, ela aparece como Francisca Moreira da Conceição, ama de leite, nascida no Engenho Bela Vista, freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Barra Longa, província de Minas Gerais. O registro, de batismo, datado de 12 de março de 1829, traz a assinatura do padre Manuel de Oliveira Campos e a observação filha de Joana Angola, nação Mina, e pai incógnito. Aos 42 anos tinha 9 filhos vivos de 5 pais diferentes, 3 mortos por doenças e 2 vendidos para fazendas de café no Vale do Paraíba. A disputa de terras que motivou sua vingança começou em 1864, quando o antigo senhor português Manuel Teixeira Brandão morreu sem deixar testamento. Brandão havia prometido verbalmente a liberdade e 3 alqueires de terra para Sinhá, em troca dos cuidados prestados durante seus últimos anos de vida. A promessa foi testemunhada por 6 pessoas, incluindo o vigário da freguesia e 2 comerciantes locais, mas nunca foi oficializada em cartório. Os herdeiros brancos da família Brandão contestaram a herança, alegando que pessoas escravizadas não poderiam receber bens por doação. O processo se arrastava há 7 anos no tribunal da comarca, quando Sinhá decidiu resolver a questão por meios próprios. O coronel Silveira caiu de joelhos no degrau de mármore, as mãos agarrando o pescoço enquanto o sangue escorria pelos dedos. Sinhá não parou para observar a agonia da primeira vítima. Saltou por cima do corpo que se contorcia e avançou, sobre o major João Batista de Oliveira Pinto, dono de 60 pessoas escravizadas na fazenda São Sebastião, no distrito de Prados. O major tentou recuar, mas esbarrou no padre que carregava o ostensório dourado. A navalha atravessou a artéria carótida numa só passada, abrindo um jato de sangue que atingiu as flores de papel crepom espalhadas no chão da igreja. Pinto tombou sobre as pétalas vermelhas, sua agonia durando 43 segundos cronometrados pelo relógio da torre. A procissão de Corpus Christi de 1871 reunia 316 pessoas na praça em frente à Igreja do Pilar, segundo o registro oficial da Irmandade do Santíssimo Sacramento. O cortejo seguia a ordem tradicional estabelecida pelas constituições primeiras do arcebispado da Bahia. Primeiro, os meninos com túnicas brancas e coroas de flores, depois os homens das irmandades leigas portando estandartes bordados, em seguida, os comerciantes e fazendeiros em seus trajes domingueiros. Por último, o clero com o Santíssimo Sacramento sob o palio de seda dourada importado de Lisboa. Sinhá caminhava na ala reservada às mulheres forras e libertas, posição que lhe garantia proximidade com os alvos escolhidos sem despertar suspeitas. Durante 3 domingos consecutivos, ela havia estudado cada movimento da cerimônia religiosa. Anotou mentalmente os pontos onde o cortejo se comprimia, na entrada da igreja, nos degraus do altar-mor e na volta em direção ao adro. Calculou o tempo necessário para cada execução, 15 segundos por morte, incluindo os movimentos de aproximação e fuga. Testou a flexibilidade da navalha, dobrando-a 50 vezes, até ter certeza de que não quebraria durante o uso. Costurou a lâmina na barra da saia com fio de algodão duplo, criando uma bainha invisível que permitia acesso rápido sem despertar suspeitas. O terceiro homem a cair foi o tenente-coronel Custódio Ferreira Armonde, senhor de engenho da região do Rio das Mortes, proprietário de 240 pessoas escravizadas, distribuídas em 2 fazendas. Armonde tinha 57 anos, 3 filhos homens, formados em direito na capital e uma reputação de crueldade que se estendia por 5 freguesias. A navalha abriu um corte diagonal do maxilar esquerdo até a base do pescoço,
atravessando músculos, nervos e cartilagens com precisão cirúrgica. Apreendida observando açougueiros no mercado municipal. O sangue jorrou em 3 direções diferentes, pintando de vermelho a batina branca do pároco e o estandarte bordado da Irmandade do Rosário. Armand era conhecido em toda a região pelo método que levava seu sobrenome. O método Armand consistia em amarrar pessoas escravizadas fugitivas em formigueiros durante 3 dias consecutivos, regando as feridas abertas com melado de cana para atrair mais insetos. O procedimento era aplicado na presença de outras, pessoas escravizadas como forma de intimidação coletiva. Sinhá conhecia cada cicatriz deixada por esse método no corpo de sua filha mais velha, Benedita Moreira, capturada após uma tentativa de fuga em 1869. A menina passou 6 semanas se recuperando das feridas infectadas, durante as quais Sinhá jurou vingança contra todos os responsáveis pelo sofrimento da família. A multidão começou a recuar quando o 4º corpo tombou sobre os degraus ensanguentados. Era Joaquim da Silva Prado, negociante de pessoas escravizadas, que mantinha um depósito no Largo do Rosário, em São João del Rei. Prado comprava famílias inteiras nos leilões da capital e as revendia separadas, enviando pais para fazendas de café, mães para engenhos de açúcar e crianças para casas de família na cidade. Seu livro de registros, apreendido pela polícia após sua morte, documentava a venda de 1.800 pessoas nos últimos 5 anos. Sinhá abriu-lhe o peito com 2 golpes cruzados, formando um X sangrento que expôs costelas e pulmões. O sangue espirrando nas paredes caiadas da igreja criou um padrão de respingos que permaneceu visível durante meses. O cheiro de ferro e couro molhado se misturava ao incenso que ainda queimava nos turíbulos abandonados pelo clero em fuga. Sinhá avançava metodicamente entre os corpos, a saia de algodão cru agora manchada de sangue da bainha até o joelho. Os sapatos de couro curtido deixavam pegadas vermelhas no chão de pedra polida, criando um rastro que a polícia seguiria depois para reconstruir seus movimentos. A navalha subia e descia com ritmo constante, cada movimento executado com a precisão de quem havia ensaiado mentalmente a sequência durante semanas. O livro de ocorrências da freguesia, assinado pelo vigário Manuel de Santana Mourão, minutos antes de sua própria morte, registra que Sinhá gritava nomes durante os ataques. Por Maria do Carmo, vendida para Minas Novas aos 12 anos, dizia antes de cada golpe. Por João Pequeno, morto no tronco da fazenda Bela Vista, depois de 40 chibatadas. Por Benedita, marcada com ferro em brasa aos 14 anos. Os nomes saíam de uma lista mental preparada durante anos de luto acumulado. 63 pessoas escravizadas mortas por maus tratos nas propriedades das vítimas nos últimos 10 anos. A 5ª vítima foi o capitão Bernardo José Monteiro, dono da fazenda Nossa Senhora do Carmo, na região de Tiradentes, a 17 quilômetros de São João del Rei. Monteiro mantinha um caderno de castigos encadernado em couro, onde anotava infrações e punições aplicadas a cada pessoa escravizada sob sua propriedade. O caderno, encontrado pela polícia em sua residência, registrava métodos como ferro, embrasa na testa por tentativa de fuga, açoite com vara de marmelo por desobediência e privação de água por 2 dias por furto de comida. Cada página documentava o sofrimento sistematizado de seres humanos reduzidos à mercadoria. Sinhá enfiou a navalha entre as costelas de Monteiro, atravessando músculos intercostais e atingindo o coração em cheio. O capitão morreu em menos de 20 segundos, ainda segurando o rosário de contas douradas que havia herdado da mãe. O sangue escorreu pelos degraus de mármore, formando pequenas poças que refletiam a luz das velas votivas. Monteiro tinha 62 anos, 5 filhos e 17 netos, nenhum dos quais jamais questionou os métodos utilizados para gerar a riqueza familiar. Sua morte representou o fim de 3 gerações de crueldade sistematizada. O 6º homem caído foi o comendador Antônio Dias de Toledo, proprietário de 400 pessoas escravizadas distribuídas em 3 fazendas na comarca: Santa Rita, do Ibitipoca, Carrancas e São Tiago. Toledo tinha o hábito de marcar pessoas fugitivas recapturadas com ferro em brasa na forma da letra F, aplicado na testa, no ombro direito ou no peito, dependendo do número de tentativas de fuga. O procedimento era realizado em presença pública como forma de intimidação coletiva. O inventário dos bens da família Toledo, datado de 1872 e guardado no arquivo da comarca, lista entre os objetos diversos 3 ferros de marcar com cabos de madeira e rebite torto na extremidade para melhor aderência à pele. Sinhá cortou-a garganta de Toledo com movimentos circulares, abrindo um talho profundo que expôs traqueia, esôfago e músculos do pescoço.
A técnica havia sido aperfeiçoada, observando o abate de porcos na cozinha da Casa Grande, onde trabalhava como ama de leite e auxiliar de cozinha havia 20 anos. Toledo tentou gritar, mas apenas um som gutural saiu da garganta aberta. Morreu em posição fetal, as mãos agarrando o pescoço numa tentativa inútil de estancar o sangue. Sua cartola de feltro rolou pelos degraus, parando aos pés do altar, onde o sangue formava pequenos lagos vermelhos. As portas laterais da igreja começaram a se fechar quando os fiéis perceberam que não se tratava de um acidente isolado, mas de uma execução planejada. Homens empurravam mulheres e crianças para escapar do massacre, tropeçando nos corpos que se acumulavam no altar-mor. O palio dourado jazia abandonado no chão, suas franjas de seda manchadas de sangue e terra, fragmentos das flores de papel. Crepom grudavam nas paredes, criando uma decoração macabra que contrastava com a solenidade habitual da cerimônia religiosa. O cheiro de pólvora das velas se misturava ao odor metálico do sangue derramado. Sinhá continuava metodicamente. Seu trabalho, como se executasse uma receita decorada durante anos de preparação. A navalha subia e descia com um ritmo constante, cada movimento calculado para atingir pontos vitais que havia mapeado, observando carniceiros e açougueiros no mercado municipal. Seus movimentos eram fluidos e precisos, sem hesitação ou desperdício. De energia. Parecia dançar entre os corpos, uma dança mortal coreografada pelo ódio acumulado e pela sede de justiça negada pelos tribunais oficiais. A sétima morte foi a do desembargador Francisco de Paula Vitor, magistrado que havia assinado sentenças de reescravização de dezenas de pessoas alforriadas durante os últimos 5 anos. Vitor mantinha escritório particular na Rua da Intendência, onde oferecia serviços de captura de fugitivos, cobrando 20 mil réis por pessoa recapturada viva e 10 mil réis por corpo trazido morto. Seus anúncios nos jornais da capital ofereciam serviços especializados em recuperação de propriedade humana fugida, com discrição e eficiência garantidas. Sinhá abriu-lhe o ventre com um corte ascendente, da virilha até o peito, deixando as vísceras escorrerem sobre os degraus de mármore como uma oferenda sangrenta aos santos de pedra. O desembargador tentou segurar os intestinos com as mãos antes de desmaiar e morrer por perda massiva de sangue. Vitor tinha 54 anos e era considerado um dos juristas mais respeitados da província. Seus pareceres legais eram citados em outros tribunais como modelo de rigor técnico. No bolso do paletó, a polícia encontrou depois uma lista com nomes de 43 pessoas alforriadas que ele pretendia processar por irregularidades na documentação. Cada nome representava uma família que seria despedaçada e reduzida novamente à condição de propriedade. O 8º cadáver pertencia ao coronel João Francisco de Assis, senhor de engenho conhecido por usar pessoas escravizadas como moeda, de troca em jogos de cartas e apostas. O relatório do delegado de polícia da comarca, enviado ao presidente da província em julho de 1871, menciona que Assis perdeu 17 pessoas numa única noite de pôquer, realizada no Hotel Central, de São João del Rei, incluindo 3 crianças menores de 10 anos e 2 mulheres grávidas. As pessoas apostadas foram separadas de suas famílias e enviadas para fazendas em Goiás e São Paulo, destino desconhecido até hoje. Sinhá degolou Assis com 2 golpes precisos. Primeiro, um corte horizontal para abrir a pele e músculos superficiais, depois outro mais profundo para seccionar a medula espinhal e os grandes vasos do pescoço. A técnica garantia a morte rápida sem possibilidade de socorro. Assis era homem corpulento, pesando mais de 100 quilos, mas tombou como um saco de farinha quando a lâmina atingiu os pontos vitais. O sangue jorrou com tal força que atingiu o teto da igreja, deixando manchas vermelhas entre as pinturas de santos e anjos. Algumas dessas manchas permaneceram visíveis até a reforma de 1923. A 9ª e última vítima foi o próprio vigário Manuel de Santana Mourão, pároco da Igreja do Pilar, havia 15 anos e figura respeitada na sociedade local. Mourão benzia os ferros de tortura antes das sessões de castigo nas fazendas da região, alegando que a dor purificava a alma dos pecadores. Durante as confissões, cobrava 10 mil réis de pessoas alforriadas pelos mesmos pecados que custavam 2 mil réis para os brancos. Negava batismo a filhos de pessoas escravizadas que morressem sem autorização escrita dos senhores, alegando que propriedade não podia receber sacramentos sem consentimento do dono. Mourão tentou fugir pelos fundos da igreja, quando percebeu que seria o próximo alvo. Sinhá o alcançou na sacristia, onde ele tentava se esconder atrás do armário dos paramentos. A navalha entrou pela base do crânio, atravessando as vértebras cervicais até atingir o tronco cerebral. O vigário morreu instantaneamente, sem tempo para proferir as últimas palavras ou recitar uma oração.
Seu corpo tombou sobre os ornamentos sagrados, manchando de sangue as vestes bordadas a ouro que usava nas missas solenes. A morte do pároco representou o fim da cumplicidade religiosa com o sistema escravocrata na freguesia. Se essa história está fazendo teu coração acelerar, deixa nos comentários qual foi o momento que mais te impactou e de que região do Brasil tu está acompanhando. O corpo de Sinhá foi encontrado 3 horas depois no adro da igreja, sentada no banco de pedra onde costumava esperar as missas dominicais com os filhos menores. A navalha estava dobrada no colo, limpa e seca, como se nunca tivesse sido usada para matar. Não ofereceu resistência quando o subdelegado José Maria da Silva Paranhos chegou com 6 praças da Guarda Nacional, armados com mosquetes e sabre. Disse apenas: "Está feito, podem me levar." O auto de prisão registra que ela sorria quando foi algemada, um sorriso calmo de quem termina uma tarefa iniciada décadas antes. O julgamento durou 3 dias no Fórum da Comarca, entre 15 e 18 de julho de 1871. Sinhá compareceu às sessões vestindo a mesma saia de algodão cru usada no massacre, agora lavada e passada pelas mulheres da cadeia. Não negou os assassinatos, nem apresentou defesa técnica. Quando perguntada pelos motivos, recitou uma lista de nomes que havia decorado durante anos. 63 pessoas escravizadas mortas por maus tratos nas propriedades das vítimas nos últimos 10 anos. Cada nome vinha acompanhado de idade, causa da morte e local onde ocorreu o falecimento. O escrivão, Joaquim Antônio de Rezende, precisou de 2 folhas de papel ao maço para registrar a lista completa. A acusação ficou a cargo do promotor, público Dr. Cândido Rangel de Medeiros, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo e considerado um dos melhores oradores da província. Medeiros pediu a pena máxima prevista no Código Criminal do Império, morte por enforcamento, argumentando que o crime representava insurreição de escravo contra a ordem estabelecida e desafio direto à autoridade constituída. A defesa, exercida pelo advogado nomeado pela corte, Dr. Antônio Ferreira da Silva, limitou-se a alegar perturbação mental causada por sofrimentos excessivos, sem apresentar testemunhas ou documentos. O júri era composto por 12 homens, brancos, proprietários de terras ou comerciantes, todos com interesses diretos ou indiretos na manutenção do sistema escravocrata. A deliberação durou 2 horas. O veredicto foi unânime. Culpada por 9 assassinatos qualificados, sentenciada à morte por enforcamento em praça pública. O juiz-presidente, Dr. Manuel de Oliveira Pinto, irmão de uma das vítimas, leu a sentença com voz firme. A ré será conduzida ao patíbulo público, onde terá ceifada sua existência criminosa, servindo de exemplo para todos os que ousarem desafiar a ordem divina e humana. A execução aconteceu na praça principal de São João del Rei, em 23 de agosto de 1871, uma terça-feira de sol forte e céu sem nuvens. 2.300 pessoas compareceram ao espetáculo, incluindo fazendeiros de comarcas vizinhas que viajaram dias para assistir. Famílias inteiras fizeram piqueniques nas proximidades do patíbulo, transformando a execução em evento social. Vendedores ambulantes ofereciam pastéis, doces e cachaça para a multidão. O carrasco oficial, um homem livre de cor chamado Benedito Ferreira da Costa, recebeu 50 mil réis pelo serviço, quantia suficiente para comprar 2 pessoas escravizadas no mercado local. O patíbulo foi construído especialmente para a ocasião pelo carpinteiro italiano Giuseppe Martinelli, que cobrou 100 mil réis pela estrutura de madeira envernizada. A plataforma media 3 metros por 4 e estava elevada a 2 metros do chão para garantir boa visibilidade. A forca propriamente dita seguia o modelo inglês, com alçapão e sistema de contrapesos para a quebra do pescoço. Sinhá subiu os 7 degraus vestindo a mesma saia de algodão cru, onde escondeu a navalha, agora limpa e remendada pelas detentas da cadeia pública. Recusou a venda nos olhos e o crucifixo oferecido pelo padre. As últimas palavras de Sinhá foram registradas pelo escrivão da execução, José Antônio de Faria, em ata oficial. Não foi barbárie, foi justiça primitiva. Cada gota de sangue derramado hoje paga uma lágrima de mãe escrava. Morro em paz, sabendo que plantei o medo no coração dos carrascos. Sua voz não tremeu durante o discurso. Os olhos permaneceram fixos no horizonte, na direção da fazenda onde nasceu e perdeu os primeiros filhos. A multidão fez silêncio durante as palavras finais, impressionada com a serenidade da condenada. A primeira tentativa de enforcamento falhou quando a corda se partiu no momento da queda. Sinhá permaneceu de pé no alçapão, ilesa, enquanto a multidão murmurava sobre possível intervenção divina. O carrasco trocou a corda por outra mais resistente, testando-a 3 vezes antes de prosseguir. A segunda tentativa também falhou. O nó corredizo se desfez e Sinhá caiu de pé na plataforma. Algumas pessoas na multidão começaram a gritar "Milagre!" e "Sinal de Deus!".
O delegado de polícia teve que acalmar os ânimos com ameaças de prisão para perturbadores da ordem. A terceira tentativa foi bem sucedida. Sinhá morreu aos 42 anos, 68 dias depois do massacre na Igreja do Pilar. O médico legista, Dr. Fernando Ribeiro de Menezes, atestou morte por ruptura da medula espinhal e asfixia. O corpo permaneceu exposto durante 1 hora para que todos pudessem testemunhar o cumprimento da justiça. Foi enterrado em cova rasa no cemitério dos executados, localizado nos fundos da cidade, sem cruz ou identificação. A família não teve direito ao luto público nem aos rituais funerários tradicionais da comunidade negra. As consequências do massacre se espalharam pela província durante os meses seguintes à execução. Fazendeiros da região contrataram capangas armados para acompanhar procissões e festas religiosas. O comércio de pessoas escravizadas na região de São João del Rei despencou 30% entre agosto e dezembro de 1871, segundo registros da Recebedoria Provincial. Famílias brancas começaram a demitir amas de leite, cozinheiras e mucamas, preferindo contratar pessoas livres, mesmo pagando salários 3 vezes maiores. O medo mudou a rotina das casas grandes. Portas foram reforçadas com trancas duplas, armas carregadas permaneciam ao alcance da mão. Refeições passaram a ser provadas por outros antes de servidas. A Igreja do Pilar suspendeu as procissões externas por 2 anos consecutivos. A tradicional festa de Corpus Christi foi cancelada em 1872 e 1873, sendo retomada apenas em 1874, com esquema especial de segurança. A Irmandade do Rosário dos Homens Pretos foi dissolvida por ordem episcopal em setembro de 1871, seus bens confiscados e distribuídos entre outras confrarias. O vigário substituto, Padre Antônio de Souza Martins, chegou de Mariana 3 semanas após o massacre e encontrou a igreja fechada, com marcas de sangue ainda visíveis nas paredes e no chão. Padre Martins mandou arrancar todo o mármore, manchado do altar, e substituí-lo por pedra nova trazida da capital da província. O trabalho durou 2 meses e custou 400 mil réis pagos pela diocese. Mas a mancha escura voltou a aparecer 6 meses depois da inauguração do novo altar, no mesmo local onde o sangue havia sido absorvido pela pedra original. Químicos da Escola de Minas de Ouro Preto analisaram o fenômeno em 1895, sem encontrar explicação científica. O laudo técnico concluiu que não há vestígios de sangue ou outras substâncias orgânicas na pedra, mas a coloração persiste por razões desconhecidas. O processo criminal desapareceu dos arquivos da comarca em data não determinada. Funcionários do cartório alegam que os documentos foram destruídos durante uma enchente em 1881, mas não há registros de inundações na cidade naquele ano. O livro de óbitos da freguesia registra as 9 mortes na mesma data, 15 de junho de 1871, mas os nomes das vítimas foram riscados com tinta preta anos depois, por mão desconhecida. Apenas as iniciais permanecem legíveis: ABS, JPOP, CFA, JSP, BJM, ADT, FPV, JFA, MSM. O nome de Sinhá aparece uma única vez nos registros oficiais, na lista de executados de 1871. Francisca Moreira da Conceição, enforcada por assassinato múltiplo em 23 de agosto. Não há outras referências em documentos da época, como se as autoridades preferissem apagar sua memória dos arquivos históricos. Essa ausência documental contrasta com a abundante tradição oral que preserva detalhes da vida e morte da mulher que aterrorizou a elite escravocrata da região. As comunidades negras da comarca mantiveram viva a memória de Sinhá através de cantigas, rezas e histórias contadas de geração em geração. Documentos contraditórios emergiram décadas depois da execução, criando confusão sobre os fatos reais. Uma ata da Câmara Municipal, datada de julho de 1871 e descoberta em 1934, menciona 9 mortes durante motim de escravos na procissão, mas não cita nomes específicos nem detalhes do massacre. Um telegrama do presidente da província, Alt, ministro do Império, encontrado nos arquivos do Rio de Janeiro em 1923, fala de apenas 5 mortos e classifica o evento como acidente durante pânico religioso causado por desabamento parcial do altar. Um terceiro documento, carta do bispo de Mariana ao núncio apostólico, relata 3 mortes acidentais durante cerimônia religiosa perturbada por pessoa demente. As versões oficiais nunca coincidiram com os relatos de testemunhas oculares, preservados pela tradição oral. Essa divergência sugere tentativa deliberada de minimizar a repercussão do caso e evitar que inspirasse outros atos de resistência violenta. As autoridades imperiais temiam que a história de Sinhá se tornasse exemplo para pessoas escravizadas de outras regiões.
O silêncio documental foi estratégia consciente para impedir a transformação da mulher em símbolo de revolta contra o sistema escravocrata. Navalha usada no massacre desapareceu da delegacia 3 dias após a prisão de Sinhá. O subdelegado Paranhos relatou o furto ao delegado regional em ofício datado de 18 de junho de 1871, mas o caso nunca foi investigado. Moradores da cidade começaram a relatar aparições da lâmina em momentos de injustiça. Brilhando na janela. Quando os senhores agrediam pessoas escravizadas, cortando cordas de enforcamento antes da execução, aparecendo nas mãos de mulheres que precisavam se defender de agressores. Os relatos se multiplicaram durante os anos seguintes à abolição, quando ex-escravizados enfrentavam novas formas de opressão e violência. Alguns historiadores atribuem as aparições da navalha a fenômeno psicológico coletivo, manifestação do trauma causado pelo massacre na memória popular. Outros sugerem que familiares ou simpatizantes de Sinhá roubaram a arma e a utilizaram secretamente em outros crimes de vingança. Uma terceira teoria propõe que a navalha nunca existiu como objeto único, mas representava símbolo coletivo de resistência reproduzido em dezenas de armas similares. Independentemente da explicação, a lenda da navalha de Sinhá se espalhou por toda a província, inspirando medo nos antigos senhores e esperança nos oprimidos. Todos os anos, no dia 15 de junho, flores silvestres aparecem sobre os degraus da Igreja do Pilar, sem que ninguém saiba quem as deixa ali. São sempre 9 ramalhetes pequenos, um para cada vida tirada naquela manhã de 1871. As flores incluem sempre as mesmas espécies: cravos vermelhos, rosas brancas e violetas roxas, todas encontradas facilmente nos campos ao redor da cidade. Os ramalhetes são colocados durante a madrugada e descobertos pelo zelador da igreja na primeira hora da manhã. As flores murcham em 3 dias exatos e são substituídas por outras no domingo seguinte. A tradição persiste há mais de 150 anos, passando de geração em geração através de um pacto silencioso que nenhuma família admite participar abertamente. Investigações discretas realizadas pela polícia local em diferentes épocas nunca identificaram os responsáveis pelas oferendas. Câmeras de segurança instaladas em 2019 registraram apenas sombras indefinidas se movendo no adro durante as primeiras horas da madrugada. As imagens não permitem identificação precisa, como